Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Subseção 4ª. Da Aposentadoria Especial. Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Primeiro, a aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Segundo, a data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Terceiro, a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Quarto, o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Quinto, o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995. Sexto, benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98, vide Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Sétimo, o acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. Incluído pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Oitavo, aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 desta lei. Incluído pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Primeiro, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98.
Segundo do laudo técnico referido no parágrafo anterior, deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Terceiro, a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no artigo 133 desta lei, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Quarto, a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Subseção V. Do auxílio-doença. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Primeiro, não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, o segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, a suspensão prevista no terceiro deste artigo será de até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no quarto deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sétimo, o disposto no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Oitavo, o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Primeiro, quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Segundo, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Terceiro, durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Quarto, a empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no terceiro,
somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Quinto, revogado pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Sétimo, na hipótese do sexto, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Oitavo. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Nono, na ausência de fixação do prazo de que trata o oitavo deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no artigo 62 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. 11. Revogado pela medida provisória número 1113, de 2022. 12. Vide medida provisória número 767, de 2017. 13. Vide medida provisória número 767, de 2017. 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS. Redação dada pela medida provisória número 1113, de 2022. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%, do salário de benefício, observado o disposto na seção 3ª, especialmente no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017. Primeiro. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo a alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo único.
A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Art. 64. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Subseção 6ª. Do salário-família. Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do 2º do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria. Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de I.C.R. cifrão 1.360,00, 1.360 cruzeiros, para o segurado com remuneração mensal não superior a CR cifrão 51.000,00, 51.000 cruzeiros, atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. Segunda, CR cifrão 170,00, 170 cruzeiros, para o segurado com remuneração mensal superior a CR cifrão 51.000,00, 51.000 cruzeiros. Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado, nos termos do regulamento. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput. Incluído pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Primeiro, a empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes, para fiscalização da Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Segundo, quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo. Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Subseção 7ª. Do salário-maternidade. Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Redação dada pela Lei nº 10.710, de 2003, vide Lei nº 13.985, de 2020. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Artigo 71-A.
Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade pelo período de 120 dias. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Primeiro, o salário maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Segundo, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71b, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Artigo 71b. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Primeiro, o pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Segundo, o benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e será calculado sobre, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. E, a remuneração integral, para o empregado e trabalhador avulso, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Segunda, o último salário de contribuição, para o empregado doméstico, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Terceira, 1/12 avós, da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado, e, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Quarta, o valor do salário mínimo, para o segurado especial. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Terceiro, aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Artigo 71-C. A percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Art. 72. O salário maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Primeiro, cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. Incluído pela Lei nº 10.710, de 2003. Segundo, a empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. Incluído pela Lei nº 10.710, de 2003.
Terceiro, salário maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que trata o artigo 18A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. Art. 73. Assegurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá, redação dada pela Lei nº 10.710, de 2003, em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Segunda, em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Terceira, em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses, para as demais seguradas. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo único. Aplica-se à segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, na forma prevista no artigo 15 desta lei, o disposto no inciso 3º do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Subseção 8ª. Da pensão por morte. Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997, vide medida provisória número 871, de 2019. Do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes, e redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Terceira, da decisão judicial, no caso de morte presumida. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Primeiro, perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceiro, ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019.
quinto julgada improcedente a ação prevista no terceiro ou quarto deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Primeiro, o cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Segundo, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do artigo 16 desta lei. Terceiro, na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Primeiro, reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Segundo, o direito à percepção da cota individual cessará. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E, pela morte do pensionista, incluído pela Lei nº 9.032, de 1995. Segunda, para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015, vigência. Terceira, para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez, e redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Quarta, para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015, vigência. V. Para cônjuge ou companheiro, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. A. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B, A e C, é incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. C. Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 1.
3 anos, com menos de 21 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 2, 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 4, 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 5, 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 6, vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Sexta, pela perda do direito, na forma do primeiro do artigo 74 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. 2. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A1 ou os prazos previstos na linha C, ambas do inciso V do segundo, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 2. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha C do inciso V do segundo, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceiro, com a extinção da parte do último pensionista, a pensão extinguir-se-á. Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995. Quarto, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Quinto, tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B, A e C do inciso V do segundo. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Sexto, exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Sétimo, se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória, na forma desta subseção. Primeiro, mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Segundo, verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 79.
revogado pela Lei nº 13.846, de 2019.